Beleza, então começou a gravar agora, bem-vindos. Essa é a minha primeira aula aqui no Agarre, então é um prazer conhecer todos vocês, eu estou super animada para começar aqui. E bom, hoje a gente vai falar um pouco sobre a prova de inglês, né, do Enem. Eu vou dividir esse período, essa parte do inglês com a professora Irina, então nas próximas aulas vocês vão ver que a gente vai alternar, mas a gente está em comunicação para a gente ter um conteúdo muito legal aí para vocês, para que eles fiquem conectados, ok? E, bom, eu quero muito saber, primeiro, quero ouvir a opinião um pouco de vocês, se vocês já escolheram se vocês vão fazer inglês ou espanhol na prova. Você já tem isso definido? Quem puder comentar aí, quem escolheu inglês, por favor. Eu vou fazer O inglês. Arthur falou que não. Vai fazer inglês. Ainda não sabe. Bom, eu vou dar aqui uns prós e contras para vocês sobre fazer inglês ou espanhol. É óbvio, eu sou professora de inglês, então eu faria inglês, mas eu sei que inglês é um conteúdo bem difícil, principalmente para quem não é muito familiar com a língua, né? Então, para quem não conhece muito sobre a língua. Mas a gente precisa levar em consideração também que quando a gente vai fazer a prova de espanhol ela tem muitos falsos cognatos. Então, a minha única dica para vocês, se vocês ainda não decidiram, né, seria tentar fazer as duas provas e ver o que vocês acham mais fácil. Como a gente fala português, né, muitas pessoas acham que o espanhol é muito mais fácil, então vale a pena fazer esse teste para ver se vocês acham mesmo, mas eu também acho que vale a pena esse teste antes de você só se jogando de cara, assim, porque a prova do Enem, como vocês já devem ter percebido por aí, ela é bem pegadinha, né? Então, várias questões de espanhol, assim como as de inglês, a gente vai falar hoje, elas podem dar uma confundida. Então, a minha dica é, se vocês vão fazer espanhol, né, não vão super confiantes também, de tipo, não, eu sei português, então eu vou arrasar na prova, sabe? Porque nem sempre vai ser isso que vai acontecer. Então, estudem, se preparem para a prova, mesmo se vocês forem escolher espanhol. E hoje eu vou falar aqui para vocês sobre a prova de inglês, e aí depois vocês podem decidir melhor se vocês vão optar pelo inglês ou pelo espanhol, tá bom? Eu vou compartilhar aqui a minha apresentação que eu fiz para vocês. Deixa eu só abrir ela aqui. Sim, Luana, eu já vou pegar aqui a lista de chamada. Como eu estou no período que não era para ser o meu, eu acabei de ligar o computador, então eu estou me adaptando aqui ainda, tá bom? Mas eu já vou pegar tudo para você, gente. Desculpa por isso, tá? Mas eu acabei de entrar aqui e acabei de ligar o computador. Mas eu já envio, tá? Assim que eu conseguir abrir aqui o link. Tá abrindo aqui o link da chamada. Desculpa por essa confusão, pessoal. A ideia era já estar tudo preparadinho, mas Capaz, nem Pro, acontece. Tecnologia é assim acontece. mesmo. E, ó, eu mandei aqui o link da chamada, tá bom? Quem já preencheu, aí não precisa preencher, mas se vocês chegaram agora, daí é só preencher ali, tá bom? Deixa eu abrir aqui agora a minha janela. Vocês, por favor, me avisem quando eu estiver vendo. Abriu, Sara. Tá, beleza. Olha só, eu não consigo ver as mensagens de vocês enquanto eu estou compartilhando. Eu não sei se tem algum jeito de fazer isso, alguém sabe? Eu acho que não, até né? quando eles compartilham, eles vê depois que já apresentaram. Porque eu não estou acostumada a usar o Meet, normalmente eu uso o Zoom. Então, por favor, se vocês tiverem alguma dúvida, me interrompam, tá? Podem ligar o microfone e me interromper, e aí eu ajudo vocês. Mas bora lá, então. Sobre o teste, tá? Tem algumas coisas que a gente precisa falar sobre como que funciona a prova do Enem em relação ao inglês, que são super importantes para vocês saberem. Como eu falei, vocês vão poder escolher entre espanhol e inglês, né? Mas a prova de vocês, ela vai vir com as questões de espanhol e de inglês. Vocês precisam preencher só as questões
da língua que vocês escolherem. Então, se vocês forem escolher o inglês, vocês vão preencher só as questões de inglês. Isso é super importante, porque eu já vi vários alunos que eles pegam a prova, a gente está lá tão ansioso, né, tão nervoso, que a gente só vai preenchendo todas as questões ali que a gente vê, e aí, quando a gente vê, a gente preencheu das duas línguas e a gente perdeu esse tempo desnecessário. Como vocês sabem, o Enem, ele é tudo sobre o tempo. Então, a gente precisa ter esse tempo super bem controlado ali. A gente não pode perder tempo com aquilo que não precisa. Então, a primeira coisa, pegou a prova, abre ali, vocês vão ver, né? Se vocês escolherem a prova de inglês, já risquem ali as questões de espanhol, entendeu? Já façam de um jeito que vocês não vão se confundir, não vão preencher elas. E aí, já vão para a parte de inglês. A prova de linguagens, códigos e tecnologias, ela tem 45 questões. E apenas 5 são de língua estrangeira. Então, vocês podem ver que essas questões, elas são poucas, né? Se a gente for comparar com todas as questões da prova. Mas, também, de novo, uma coisa sobre o inglês a gente não pode... Sobre o inglês não, desculpa. Sobre o Enem a gente não pode deixar uma questão passar. Então, às vezes, lá, 1, 2, 3, 5 questões no final, vai fazer uma super diferença para vocês. Então, às vezes a gente olha assim e pensa, não, são só 5 questões, né? Não vou me importar com isso. Mas às vezes vocês têm 5 questões ali garantidas, entendeu? Que vocês vão conseguir gabaritar e que às vezes a gente deixa de lado e podem ser super importantes depois no final. Então, isso é uma coisa para vocês levarem em consideração e para vocês lembrarem, tá? Principalmente quem já tem aí bagagem, né, de inglês ou de espanhol, eu acho que seria super interessante de focar nessas questões, porque são questões que vocês vão ter ali, que são garantidas, vocês vão ver o porquê daqui a pouco. Então, isso é sobre a prova, né? Agora, uma coisa super interessante também sobre o Enem é que na prova de inglês a gente não vai ter matéria. Eu não sei se vocês são familiares com outras provas de inglês, tipo prova de proficiência ou outras provas de inglês no geral, mas a maioria dessas provas são assim, a gente tem um texto lá e depois a gente tem várias questões sobre esse mesmo texto. E normalmente essas questões abordam várias coisas diferentes. Então a gente vai ter lá, uma questão de interpretação, a gente vai ter uma questão sobre gramática, a gente vai ter uma questão sobre vocabulário, a gente vai ter várias questões sobre assuntos diferentes em relação àquele texto. Agora, o Enem, não. No Enem, a gente vai ter basicamente questões de interpretação. É aquela coisa, nunca diga nunca, né? Ou nunca diga sempre. Então, não tem como falar para você assim, vai ser 100% das vezes só interpretação. Mas, gente, até hoje, é isso, entendeu? Até hoje a gente não tem muitas questões que focam em gramática, por exemplo, no Enem. É mais sobre entender aquele texto e interpretar. Por isso que eu falei, né? Às vezes, tenta fazer a prova de inglês e a prova de espanhol para vocês testarem, para ver se vocês acham que o inglês é mais fácil e o espanhol é mais fácil, porque às vezes a gente vai com isso, né? Tipo, não, o inglês é muito difícil, mas a maioria das questões, elas são interpretação, assim como o português, né? Então, se vocês sabem ali fazer a interpretação do texto certinho, vocês não precisam saber todas as palavras daquele texto, entendeu? Então, a gente precisa lembrar disso, que na prova do Enem, a gente precisa muito mais estudar sobre a interpretação de texto e gêneros textuais do que sobre saber lá, não, primeiro é o sujeito, depois é o verbo, depois sabe? Então, isso vai ser bem mais importante para vocês. Isso quer dizer que o sujeito lá e o verbo, os conteúdos gramaticais, não são importantes? Claro que não, eles são super importantes, eles continuam sendo muito importantes porque vai ser a partir deles que a gente vai conseguir interpretar um texto, né? Então, depois vocês vão ver, eu separei uma listinha aqui de conteúdos para vocês revisarem, que seria legal vocês revisarem, mas eu acho que é muito importante também vocês prestarem atenção nisso quando vocês forem estudar também, focar um pouco mais nessa parte de interpretação, ok? Outra coisa, eu comentei, né? A maioria das provas, elas têm um texto para várias questões. No Enem, a gente tem um texto e uma questão. Um texto e uma questão. E esse texto, ele é sempre bem variado. Então, a gente tem lá notícias, quadrinhos, música. Então, tem vários tipos diferentes de texto. Então, isso também é uma coisa super importante de observar sobre a prova de inglês do Enem, né? Aqui também eu coloquei nesse slide que fala assim, além disso, essa interpretação normalmente vai ser sobre um detalhe do texto, e não sobre o texto como um todo. Isso também é muito interessante, provavelmente vocês já estão estudando o Enem aí já faz um tempinho, né? Vocês já conhecem um pouco o formato da prova, e vocês veem que isso é uma coisa recorrente, isso é uma coisa que não é só sobre o inglês, né? Por isso que a gente sempre fala, primeiro a gente precisa ler ali o enunciado, a gente precisa ler a pergunta,
e não ir direto para o texto, porque normalmente no Enem a gente tem textos enormes e a pergunta, às vezes, é respondida lá com uma frase do texto. A gente não precisa ler ele todo, né? A maioria das interpretações de inglês no Enem, elas são sobre detalhes, sobre uma palavra. E uma coisa também que é legal, eu acho, da prova de inglês, é que vários textos são curtos. Então, como eu falei, né, a gente tem muita charada, tipo cartoon, muito trecho de música. Então, isso é legal também, porque normalmente a gente vê nas outras matérias lá um texto que ocupa uma página inteira, né? No inglês, normalmente, a gente não tem isso. Claro, de novo, né? Nunca diga nunca. Então, a gente não tem como prever exatamente. Até aqui, você tem alguma questão? Ô, Sora, Uhum. no espanhol é a mesma coisa, assim, tipo, na maioria das vezes é a interpretação, assim? Sim. Uhum. Ah, tá. Na maioria das vezes é a interpretação. Depois vocês vão ver algumas questões, eu separei aqui algumas questões para a gente analisar do inglês, e aí vocês podem me lembrar de voltar para o espanhol, para eu mostrar para vocês onde está a pegadinha do espanhol. Claro, depois vocês vão ver com a prof de espanhol, né, melhor, eu não sei muito, assim, sobre isso, mas eu vou falar para vocês, assim, o que normalmente acontece pelo que eu vejo, tá? Mas depois, óbvio, vocês podem perguntar para ela, que ela vai conseguir explicar melhor para vocês. Então tá, Sora, obrigado. Mais algum comentário, gente? Tudo bem, então? Então tá, bora lá. Vamos continuar. Quais são as maiores dificuldades? Bom, além do inglês ser uma língua bem diferente do português, né? O que não acontece com o espanhol, então a gente tem essa vantagem aí com o espanhol. Eu acho que são 70%, 80% das palavras que são parecidas entre o português e o espanhol, que é algo super bom, né? O inglês a gente já não tem tanto isso, infelizmente. Isso pode ser uma dificuldade, mas aqui tem outras dificuldades que eu acho que são maiores ainda do que isso, tá? A primeira é quando a gente percebe que mais de uma alternativa faz sentido. Isso é muito interessante, isso acontece com as outras matérias também do Enem. A gente vai lendo e a gente pensa, essa questão faz super sentido, vai ser essa, sabe? Mas, na verdade, sempre vai ter uma que vai estar mais certa do que as outras. Isso é uma característica super importante de vocês entenderem sobre a prova. Não é sobre a questão fazer sentido, né? É sobre a questão estar 100% certa. Porque vocês vão ver ali que todas poderiam estar certas. E se a gente ficar muito pensando na interpretação, a gente se perde, que é ali a segunda maior dificuldade que eu coloquei. E quando a gente deixa nossa opinião pessoal e o nosso conhecimento do mundo interferir na resposta. Eu me lembro que quando eu fiz o Enem, eu não era professora de inglês ainda, eu fiz o Enem para entrar em outra universidade. E quando eu fiz o Enem, eu já sabia um pouco de inglês, né? E eu resolvi fazer a prova de inglês. E em uma das questões, eu fiquei revoltada, porque eu tinha errado, mas para mim não estava errado, juro. Tipo, eu fiquei revoltada na época, porque para mim a questão, a alternativa que eu tinha assinalado estava certa, mas o que aconteceu foi assim, eu me perdi, quando eu assinalei a alternativa, eu fiquei refletindo, eu fiquei, não, mas se a gente olhar por esse lado, pode ser que isso esteja correto, sabe? Porque às vezes, sei lá, vai ter uma questão lá sobre o meio ambiente, tá? E daí vocês vão pensar assim, não, mas realmente o meio ambiente está sofrendo muito, a gente precisa muito cuidar do meio ambiente. E tem uma alternativa lá, cuidar do meio ambiente. Aí vocês vão lá e assinalam, entendeu? Mas o texto não fala sobre cuidar do meio ambiente. Então, isso é uma coisa que a gente precisa ter muito cuidado, porque às vezes a gente deixa essa nossa opinião pessoal e esse nosso conhecimento do mundo interferir. Porque a gente vê uma questão e a gente fica assim, não, eu concordo com essa questão, é isso aí. Mas não é isso que o texto está dizendo. Então a gente precisa levar o texto bem ao pé da letra e cuidar para não deixar a nossa opinião interferir nele, entendeu? Então a gente sempre precisa. Depois eu vou mostrar para vocês ali com as questões como eu faria, como eu abordaria o Enem. Mas a gente sempre precisa ver esse texto como se a gente estivesse aprendendo sobre aquele tópico ali pela primeira vez na vida, entendeu? Para a gente não deixar essa nossa opinião ali sobre aquele tópico interferir na nossa resposta, porque é justamente isso que eles estão tentando fazer com que a gente faça, né? Essa pegadinha que eles estão tentando fazer a gente cair. E aí isso conecta com a primeira dificuldade ali que eu coloquei, né? Que às vezes mais de uma faz sentido. Então a gente, bom, se eu acredito nisso, se eu concordo
E se faz um pouco de sentido, tá certa, mas não, nem sempre. Vai ser sempre uma que vai estar mais certa do que as outras, ok? Essas são as maiores dificuldades. Da forma com que eu gosto de abordar as questões, vocês vão ver que a gente consegue diminuir essas dificuldades. Então, eu vou mostrar para vocês, quando eu mostrar os exemplos, como eu gosto de abordar e por que esse jeito faz mais sentido para mim, tá? E aí depois a gente pode discutir se vocês concordam ou não. Bom, e eu comentei com vocês, né, que a prova ela é sem matéria. Por que esse sem matéria tá entre aspas? Porque, obviamente, não é sem matéria, né? Mas o que eu quero dizer com esse sem matéria é que, assim, a gente não vai ter uma questão lá sobre presente simples, entendeu? A gente não vai ter uma questão sobre o presente perfeito nessa prova. A gente vai ter questões de interpretação. E aí, talvez vocês se peguem pensando, beleza, e agora o que eu faço, né? Todo o meu plano de estudo foi para baixo. Como que a gente pode estudar, então, para uma prova que ela vai ser de interpretação? Eu vejo que esse é um problema que muitos alunos têm, assim, porque estudar interpretação é uma coisa difícil, né, de se fazer. Como que eu posso estudar uma coisa que é tão subjetiva? Porque parece que, assim, eu só vou conseguir fazer isso na hora da prova, né? Vai depender da prova. Então, como que a gente pode estudar para esse tipo de prova, né? Como eu falei, não é que a gente não vai precisar estudar esses pontos gramaticais. A gente vai estudar eles, inclusive hoje um pouco, a gente vai começar por eles. Mas, além disso, tem outras dicas aqui que eu acho que são tão importantes quanto para vocês, tá? A primeira é se manter atualizado. Vocês precisam começar a ler muito em inglês a partir de hoje, assim. Como que vocês podem fazer isso, tá? Tem várias formas. Primeira, e a que eu mais amo, vocês podem chegar no Instagram e começar a seguir várias páginas de inglês, gente. Tipo, ó, BBC News, tipo, páginas assim que dão notícias em inglês, sabe? São muito boas. Vocês podem seguir, tem várias de quadrinhos. Então, quanto mais vocês vão seguindo páginas de inglês, vocês mais vão ver ali, o algoritmo vai recomendando para vocês, né? Então, tem uma de quadrinhos, depois eu me esqueci, tem uma de dinossauro muito fofa, depois eu vou mandar para vocês. Vou achar o link e posso encaminhar lá no grupo do WhatsApp. Agora eu me esqueci o nome dessa página. Mas vocês podem ir vendo, assim, e seguindo páginas que têm esses diferentes gêneros textuais, que é justamente o que em inglês, que a prova de inglês do Enem aborda, né? Então, vocês vão precisar começar a escutar música em inglês, ver notícias, ver quadrinhos, ver poemas. Então, começar a estudar esses diferentes gêneros textuais e ler muito. Eu acho que a principal forma de estudar para a prova de inglês do Enem é ler, tá? Então, eu falei do Instagram, né? Por quê? Porque, é claro, quando a gente está dedicado a estudar para uma prova, a gente vai ter um momento da gente sentar, baixar a cabeça e fazer as anotações, né? Mas também é importante que isso seja inserido no dia a dia de vocês, que vocês estejam, sei lá, esperando lá por uma consulta médica, e vocês vão abrir o Instagram, sabe? E vai ter ali informação de inglês. Então, dessa forma, vocês vão estar estudando meio passivamente, sabe? Vocês não vão estar lá sentado com a cabeça baixa estudando. Que também é importante, como eu falei. Mas também ter isso mais inserido no dia a dia vai ajudar muito vocês lá na hora da prova, vocês não se sentirem tão nervosos, porque vai ser algo que vocês vão estar habituados, né? Já vai ser algo que vocês já vão estar acostumados a fazer no dia a dia. Então, isso é muito legal. E, claro, tem outras formas também de vocês encontrarem esses textos. Então, tem muitos sites de notícias, por exemplo, que vocês podem começar a acompanhar. Eu não sei se vocês acompanham notícias em português, mas uma ideia seria trocar elas para língua estrangeira. Então, ao invés de acessar, sei lá o G1, né, todo dia de manhã, seria acessar, sei lá, o New York Times, né, o The Guardian, que são jornais em inglês. Depois eu vou encaminhar todos esses links para vocês, tá? Então, não se preocupem. Mas essa seria a primeira dica de como estudar para a prova. Além disso, junto com essa dica, naquele momento que vocês vão sentar para baixar a cabeça e estudar, né? Eu acho que é bem importante quando vocês forem refazer provas e, enfim, estudar esses textos que vocês estão lendo no dia a dia, vocês se atentarem às palavras que vocês ainda não conhecem. Então, sublinhar elas, procurar o significado, porque vocês vão ver depois nos exemplos que eu trouxe, que muitas vezes o Enem ele pega uma palavra-chave, que pode ser uma expressão, ou pode ser um phrasal verb, que a gente vai descobrir o que é, ou pode ser, sei lá, um idiom. Então,
eles pegam essas expressões, assim, idiomáticas, por exemplo, em inglês. Então, se vocês encontrarem essas expressões, é legal vocês sublinharem, estudarem a partir delas, estudar o texto a partir delas também. Então, isso pode ser uma outra dica. Esses nomes, né, phrasal verbs, idioms, a gente vai descobrindo ao longo das aulas o que eles são. Uma segunda dica é ler o enunciado e buscar as palavras-chave no texto. E eu coloquei aqui em parênteses, e no título. Isso é super importante, porque às vezes a gente está lendo lá o texto, a resposta está no título, e a gente pula o título. Por que a gente pula o título? Não sei. Mas a gente precisa voltar sempre para o título e se lembrar que ele também faz parte do texto, e muitas vezes a resposta está lá. Então, veja esse texto como um todo, né? Então, no enunciado, normalmente eles vão fazer a pergunta ali em português, né? E vão falar, o que a palavra tal se refere? Vocês já podem ir com os olhos para o texto voltados para essa palavra específica, entendeu? Ao invés de ler o texto inteiro. Então, essa é a segunda dica, né? Procurar essas palavras-chave no texto. E isso também serve para quando vocês estão lendo lá, né? Foi o que eu falei. Procurarem essas palavras que são mais difíceis, são expressões, de repente, para vocês entenderem o texto a partir delas. E a número 3 é para vocês não se desesperarem se vocês não souberem uma palavra ou alguma expressão. Então, muitas vezes, a gente não vai... Quer dizer, todas as vezes, gente, a gente nunca vai saber todas as palavras em inglês. Ninguém, tá? Assim como a gente não sabe todas as palavras em português e nem em nenhuma língua. Só que uma coisa que acontece muito com a língua estrangeira é que o aluno tá lá, né? Pronto para fazer a prova. E daí o enunciado tem uma expressão que o aluno nunca ouviu falar. E aí, ele fica desesperado. Meu Deus do céu, eu não sei essa expressão, agora eu vou morrer, né? Vou perder essa questão aqui que minha teacher falou que estava garantida. O que aconteceu? Ela mentiu para mim. Mas, na verdade, essa expressão ela pode ser identificada através da interpretação. Então, a interpretação ela é mais importante do que saber todas as palavras do mundo, porque a gente não vai saber todas as palavras do mundo, tá? Então, a dica que não se desespere. Faça a questão toda e depois se espere só lá no final, quando entregar as questões lá preenchidas para o avaliador, daí depois vocês podem se desesperar quando saírem da sala, entendeu? Mas durante a prova, fiquem calmos, que vai dar tudo certo. Muito bem, e aí eu fiz aqui uma lista de conteúdos que, na minha opinião, vocês deveriam revisar, tá? E aqui é o seguinte, a gente vai ter somente 4 aulas de inglês ao longo dessa nossa jornada aí. E como vocês podem ver, são muitos tópicos. Então, assim, provavelmente a gente não vai ter tempo de ver todos eles, tá? Mas eles estão aqui. Então, esses são os tópicos que a gente vai tentar abordar, que eu vou tentar abordar aqui com vocês, mas que eu já adianto que possivelmente a gente não vai ter tempo de fazer todos eles. Se vocês precisarem de algum material, vocês, sei lá, teacher, estou tentando estudar, mas esse conteúdo não rolou, por favor, entre em contato comigo, que eu posso ajudar vocês, eu posso enviar materiais para vocês estudarem sobre esses tópicos, mas esses são tópicos que eu acho que são essenciais, assim, para vocês revisarem antes da prova, tá? Como vocês podem revisar esses tópicos? Vocês podem revisar através de videoaulas no YouTube, e vocês também podem revisar através, tipo, do Google, entendeu? Tem muita explicação por escrita também, isso que eu quero dizer, né? A gente vai tentar abordar aqui o máximo que a gente conseguir, tá? Hoje a gente vai começar já com essa programação aí, nessa listinha. A Profirina também vai abordar mais tópicos com vocês. Espero que a gente consiga abordar o máximo que der aqui em aula. Mas eu queria muito deixar essa listinha com vocês, porque eu acho que são conteúdos importantes, tá? Gente, você tem algum ponto até o momento, antes da gente ir para as questões? Me falem, como vocês estão se sentindo? Pra mim tá de boa. De boa? Quem mais? Tá de boa. Tá bom, tudo bem. Se vocês tiverem algum problema, me falem, tá? Agora eu separei aqui 3 questões para a gente avaliar juntos, para vocês verem um pouco na prática, assim, o que eu quero dizer com isso que eu expliquei para vocês sobre a prova até aqui, tá? Então, bora lá. Olha só. Essa primeira aqui é uma questão do Enem de 2019. Como que eu abordaria essa questão, tá? A primeira coisa que eu faria seria ler o enunciado. Tipo, já pula para o enunciado. O enunciado diz assim: a canção, muitas vezes, é uma forma de manifestar sentimentos e emoções da vida cotidiana. Bom, já temos um ponto muito importante. É uma canção, né?
Por exemplo, o sofrimento retratado nessa canção foi causado, 2 pontos. E a gente tem as alternativas. Muitas pessoas, elas já vão e já leem as alternativas, né? Eu não faria isso. Eu só leria o enunciado. Por quê? Lembra que eu falei que muitas vezes a gente deixa se influenciar pelo nosso conhecimento de mundo e acaba vendo assim, essa questão faz sentido, check. A gente precisa cuidar para que isso não aconteça. Se a gente lê as alternativas, o enunciado e depois as alternativas, a gente vai para o texto, né, já com uma ideia na mente de, tipo, será que pode ser isso? Será que é o fim de uma amizade? Será que é uma traição? E isso pode nos influenciar. Então, às vezes, ler a alternativa é uma furada e vocês vão se perder. Eu abordaria dessa forma. Eu leria primeiro o enunciado. Muitas vezes a gente já tem um guia enunciado. Aqui, vocês veem que é uma pergunta mais aberta, né? A gente sabe que é uma canção, através do enunciado, e a gente sabe que nessa canção tem um sofrimento, né? Que essa canção retrata um sofrimento. E a gente precisa descobrir por quê, né? Então, são essas informações que a gente tem. Vocês veem que aqui é puramente interpretação. A gente não tem nenhuma expressão que a gente precisa identificar o que significa. A gente não tem nenhum conteúdo gramatical, tipo, será que essa frase é no presente perfeito? Não. A gente só tem essa interpretação para descobrir por que esse sofrimento é causado, ok? Agora a gente vai para o texto. O texto é uma música da Madonna. Então, reparem como que é eclético, né? São textos, assim, bem diferentões. A gente não tem muito como prever. Nem sempre vai ser uma notícia super séria. Muitas vezes é um texto, tá? Então, aqui a gente começa lendo um texto, né? In this life, sitting on a park bench, thinking about a friend of mine. Aí, o que muitos alunos pensam, né? Meu Deus, não sei o que é um bench. Pelo amor de Deus. Aí já fica tudo desesperado, né? Não tô entendendo nada. Calma. Relaxa. A gente vai ler até o final e depois a gente vai se desesperar. So, he was only 23, gone before he had his time. Beleza, olha só. Aqui a gente tem uma idade, né? Ele tinha apenas 23. He was only 23. Então, o que a gente pode pensar, né? O que a gente pode ver? A gente pode notar que nessa frase a gente tem o passado aqui. He was only 23, né? Então, a gente já pode imaginar que essa pessoa... O que vocês acham que aconteceu? Será que ela morreu? Será que ela foi embora? Né? Não sei. E aí depois, na próxima frase, fala gone before he had his time. Se foi antes de ter o seu tempo. Oi, desculpa? Alguém falou alguma coisa? Oi, Sora. Não, desculpa, é que tava ligado aqui o microfone, nem vi. Tá, beleza. Não, achei que era alguma dúvida. Então, se foi antes de ter o seu tempo. Então, será que esse é o sofrimento que a música está falando, né? Então, reparem, olha só, é aquilo que eu falei. A gente não precisa identificar qual o tempo verbal dessa frase. Mas reparem que o tempo verbal, ele é importante. A gente precisa saber que o was aqui está no passado. Então, por isso que a gente vai abordar nas aulas, né, esses tempos verbais também. Porque a gente precisa ter noção deles, né? Para saber o que está acontecendo. Como a gente tem aqui esse passado, né? E esse verbo que fala assim, se foi antes de ter o seu tempo, a gente já pode imaginar que essa pessoa não está mais aqui com a gente, né? Então, não sei se ela fugiu ou se ela morreu, né? E talvez esse seja o sofrimento que essa música está retratando. E aí aqui continua, né? E came without a warning, veio sem nenhum aviso. De novo, a gente tem um verbo no passado. Didn't want his friend to see him cry. Não queria ver o amigo dele, ver ele chorar. Então, de novo, outro verbo no passado. Então, a gente já tem aqui, com essa palavra cry, né, o sentimento de sofrimento, porque significa chorar, né, e a gente vê que tem, os verbos, eles estão todos no passado. E aqui, olha o que acontece na última frase. And I didn't have a chance to say goodbye. E eu não tive uma chance de dizer tchau. Agora a gente vai para as alternativas. Então, depois a gente lê o texto, aí que a gente consegue ver para tentar decifrar qual é a alternativa correta. Então, ó, a gente tem aqui, pela morte precoce de um amigo jovem, pelo término de um relacionamento amoroso. A gente não tem muita questão sobre nenhum relacionamento amoroso aqui, né? Não tem nenhum indício de amor. Pela mudança de um amigo para outro país, lembra que eu falei, tipo, bom, talvez ele morreu, talvez ele fugiu, né? Essa aqui, talvez pode enganar vocês. Então, se a gente lê
todas as questões antes, talvez a letra C pudesse dar uma enganada, né? Pelo fim de uma amizade de mais de 20 anos, a gente não sabe se é mais de 20 anos, a gente não tem aqui a quantidade de tempo. Talvez esse 23 pudesse enganar também, né, pelos 20 anos. Mas repara que aqui a gente não está falando que a amizade tem 20 anos, a gente está falando que é ele, né? Ou pela traição por parte de uma pessoa próxima. Também não tem nenhum indício de traição. A alternativa correta aqui é a letra A. O que a gente tem de indício de morte, né? A primeira coisa, os verbos no passado. Então, tudo aqui está falando sobre algo que já foi, algo que já aconteceu. A outra coisa, a gente tem esse goodbye aqui no final, né? Então, não tive a chance de dizer adeus, de dizer tchau, e se foi antes do tempo dele, né? Então, se fosse pela mudança de um amigo para outro país, a gente teria a palavra mudança, né? A gente teria país, a gente teria talvez alguma coisa de felicidade, porque ele está indo para outro país. Mas aqui é pela morte de um amigo jovem, ok? Então, vocês separem que se a gente lesse as alternativas antes, a gente poderia se enganar por algumas palavras. Por exemplo, aqui os 20 anos, né? A gente poderia ler 20 anos. Ai, tá dizendo 20. Letra D, né? Ou a gente poderia se enganar pela letra C, pela mudança de um amigo para outro país. Ah, olha só, ele só tinha 23 e ele foi antes do tempo dele, então não dei tchau, ele foi embora sem eu dar tchau, né? Mas a gente consegue perceber aqui que a gente precisa de uma interpretação do texto como um todo, né, nessa questão, que foi aqui pela morte desse amigo. E provavelmente ele era jovem, porque ele se foi antes do tempo dele. Então, essa é a alternativa correta. Vocês chutariam essa? Quando eu comecei a ler? Teriam acertado? Eu que estou me falando. Oi? E aí? Sim, não? Posso continuar? Tá tudo bem? Estão vivos? Sim, e a maioria tá respondendo pelo chat. Ah, tá. Eu não consigo ver o chat, gente. Mas, enfim. Então tá. Beleza. Não sei o que vocês estão falando, mas depois eu vejo, então. E aí, se a gente tiver alguma dúvida, a gente volta. Mas, enfim, é isso. E aí, reparem, de novo, né? Reforçando aquilo que eu falei, a gente não tem uma questão sobre o passado, mas a gente precisa saber o passado para interpretar essa questão, ok? Então, os conteúdos gramaticais, eles são importantes também. Essa questão número 2 foi do Enem de 2021, um Enem mais recente aí, né? E esse texto é uma frase, não é um texto completo. E aí, a questão hoje é assim, né? A presença de at odds with na fala da personagem do cartoon revela o a. E aí aqui a gente já tem um tipo de questão que a gente tem uma expressão, né? Então reparem que a gente pode ter dois tipos diferentes de questão no Enem, na parte do inglês. A gente pode ter uma questão mais assim, que é uma questão mais aberta, em que a gente precisa interpretar o texto um pouco mais de uma forma geral. E a gente pode ter questões que são assim, em que a gente tem ali uma expressão e a gente precisa saber o que essa expressão quer dizer dentro do texto, ok? Esses são os dois tipos mais comuns de questão que a gente vai ter, tá? E aí, olha o que a gente tem, né? At odds with. O que muitos alunos pensam? Não faço a mínima ideia o que é at odds with. Não sei, vou chutar. Calma, aguarda. Primeiro vamos ler o texto e depois a gente volta para as alternativas. Olha só, o texto diz assim: My desire to be well informed is currently at odds with my desire to remain sane. Então, o que essa frase está dizendo, né? O meu desejo de ser bem informado está atualmente at odds with, que a gente precisa descobrir o que significa, com o meu desejo de continuar com a mente sana, né? De continuar saudável mentalmente. Então, o que a gente pode interpretar aqui? Beleza, olha só, essa pessoa, ela quer ver lá o jornal, né? Ela quer estar bem informada, mas ela também quer continuar com a saúde mental em dia. E a gente sabe, né, que os dois é meio difícil, né? Não sei se vocês sentem assim, mas toda vez que eu vejo jornal, eu quase choro. Então, a gente tem aqui, né, que esse desejo, ele tem dois desejos, né? O desejo de estar bem informado e o desejo de continuar saudável mentalmente. Mas
ao mesmo tempo, a gente pode perceber que esses dois desejos, né, eles não batem. Ou eu vou ter um, ou eu vou ter o outro. Não tenho como ter os dois ao mesmo tempo. Agora, mesmo sem saber o que é an odds with, ok? Agora vamos para as alternativas. Necessidade de acessar informações confiáveis. Não fala sobre informações confiáveis, né? Dificuldade de conciliar diferentes anseios. Desejo de dominar novas tecnologias. Desafio de permanecer imparcial. Talvez essa aqui pudesse dar uma confundida, né? Vontade de ler notícias positivas. Acho que essa também pode dar uma confundida. Então, olha só o problema de ler as alternativas, né? Primeiro, talvez, se a gente fosse ler aqui, essa letra E pudesse confundir muito vocês. Porque a gente pode começar a pensar na nossa vida, né? Então, olha só. Eu tenho o desejo de me manter bem informada e eu tenho o desejo de continuar com a saúde mental em dia, né? Mas o jornal, então, podia colocar notícias mais positivas para que a gente pudesse acessar o jornal. Tá vendo que isso é uma opinião pessoal e que está interferindo na interpretação do texto? Isso é o que não pode acontecer, tá? A gente não pode deixar com que essa nossa opinião pessoal interfira. E outra coisa, a gente precisa lembrar que a pergunta é sobre at odds with. Então, depois de ler as alternativas, a gente pode voltar lá para a pergunta, para reforçar o que essa pergunta está nos indagando de fato. Então, aqui, a pergunta é sobre esse at odds with, que mesmo sem vocês saberem, a gente pode ver pelas outras palavras do texto, que é a dificuldade de conciliar diferentes anseios, porque ele quer estar bem informado, mas ele também quer ter a saúde mental dele, mas ele não consegue ter os dois ao mesmo tempo, né? Então, essas são as pegadinhas que o Enem nos trazem, que o Enem nos traz, né? Porque a gente pode começar a interpretar isso aqui, a gente pode começar a viajar aqui para sempre, gente. A gente pode daí fazer lá uma crítica sobre os jornais que, né, enfim, mas, na verdade, não tem nada a ver com isso, porque a gente está analisando aqui essa expressão, at odds with, ok? Que significa exatamente isso. Então, a frase, né, traduzida ficaria: o meu desejo de estar bem informado atualmente está contrário, está indo em embate, né, tipo assim, com o meu desejo de continuar com a saúde mental em dia. Então, reparem que mesmo sem saber odds with, a gente consegue interpretar essa questão pelas outras palavras da frase. Ok? E a última que eu separei aqui, a gente já tem um texto Enem de 2019 também. Então, vamos lá, mesma estratégia de sempre. Primeiro, a gente vai para a pergunta. Valores culturais de um povo revelam sua forma de ser, agir e pensar. Na concepção da autora, as diferentes formas de educar crianças nos Estados Unidos confirmam que as crianças... E depois as alternativas. Bom, olha só. A gente pode reparar que todas as frases, elas começam com a mesma coisa. Então, a gente não vai ler esse texto inteiro. A gente só vai ler a partir daqui, né? Outra coisa que é importante de observar aqui por esse enunciado. Na concepção da autora, lembrem, é tudo sobre o texto. Se não está no texto, não existe, ok? E aqui o texto fala, né? Se as crianças vivem com crítica, eles aprendem parará, e eles aprendem a condenar, né? Mas eu quero dizer é que, assim, todas as frases são assim, né? Se as crianças vivem com tarará, eles aprendem a tal coisa. Se as crianças vivem com tal coisa, eles aprendem a outra coisa. O texto inteiro, ele tem esse formato, né? Se a criança vive com isso, ela aprende a fazer tal coisa. Então, a gente nem precisa analisar o que será que é recognition nessa frase, né? A gente não precisa perder o nosso tempo aqui. E é fácil perder o tempo no Enem, tá? O que eu tô falando aqui é, tipo, é óbvio, isso aí, eu sei que é óbvio. Mas o que acontece é que lá a gente tem tantas questões, a gente tá tão pressionado, a gente tá tão cansado de ler tanto, que a gente começa a se distrair, e daí a gente começa assim, criticismo, olha só, essa palavra é muito, sabe? Então a gente precisa tomar cuidado e estar com isso bem internalizado, que a gente não pode perder esse tempo. Então, a partir dessa estrutura, né, do texto, se as crianças vivem com isso, elas fazem tal coisa, elas aprendem tal coisa, a gente pode ir para as alternativas. As crianças temem quem as amedronta. As crianças aprendem com o que vivem. As crianças amam aqueles que as aceitam. As crianças são gentis quando respeitadas. As crianças ridicularizam quem as intimida. Reparem que a letra A, B, C e D, todas fazem sentido. A letra E é a que mais
foge um pouco, né? Mas reparem que todas essas outras questões, elas fazem sentido. Mas só uma tá certa, que é a letra B, que é aprendem com o que vivem. Por quê? Porque a gente tem a presença desses dois verbos o texto inteiro, né? Se elas vivem com tal coisa, elas aprendem a fazer tal coisa. Se elas vivem com medo, elas aprendem a serem apreensivas, ok? Então, reparem que, por mais que essa questão seja tenha um texto, né, super longo, e a gente já possa ficar assim, meu Deus do céu, né, vou morrer, essa questão vai levar um tempão, reparem que, na verdade, ela é uma questão fácil de ser resolvida. A gente não precisa analisar ela super profundamente. A gente pode só ver ali quais são as palavras-chave, né, a partir dessa primeira linha do texto. E, a partir disso, resolver a questão. Ok? E aí? Quero opiniões. Essas são as 3 questões que eu separei hoje. Vocês têm alguma dúvida sobre elas? Não. Não? Beleza. Se alguém Não, tiver só. respondido pelo chat, eu não sei. Então, se alguém tiver dúvida, me fala, tá? Mas é isso, gente. Então, essas são as questões que eu separei. Aí, lembra que eu falei assim, ó, me lembrem de comentar sobre o espanhol, né? O que eu vejo no espanhol, gente, muitas vezes é assim, ó, é uma questão como essa, tá? Por exemplo, tá? O que eu vejo é a pegadinha do espanhol. De novo, vocês vão ver qual professora de espanhol melhor, tá? Mas o que eu vejo no espanhol é que, assim, a gente tem a presença de, e aí tem uma expressão super parecida com o português. Mas não é. Tipo, é um falso cognato. É uma palavra que, tipo, tá, por exemplo, pensei num falso cognato aqui que não tem nada a ver com o Enem, tá? Mas só para exemplificar, que é embaraçada, que na verdade significa grávida. Mas parece muito que ela tá com vergonha, né? Tipo, que ela tá embaraçada. E aí tu pensa, vergonha! Mas não, ela tá grávida, entendeu? Então, isso é o que eu vejo bastante do espanhol. Depois a professora de vocês vai falar sobre isso, como eu mencionei já, mas é a maior pegadinha, assim, que eu percebo. Mas as questões, elas não são, assim, não fogem muito disso, tá? As questões de interpretação da língua estrangeira, elas são parecidas, mas tem desafios diferentes, né? Então, os desafios que vocês vão ter com o inglês não são os mesmos desafios que vocês vão ter com o espanhol. Acho que depois da primeira aula de espanhol, vocês vão conseguir definir melhor o que vai ser melhor para vocês, tá? Mas, bom, para esses últimos minutinhos aqui, eu queria muito revisar com vocês os pronomes. Só para a gente ter claro quem são esses caras e para a gente poder começar a estudar os tempos verbais. Vocês viram hoje que em uma das questões, né, eu mencionei o uso do passado, que é super importante. E para a gente aprender, né, o presente, passado e futuro, que, na minha opinião, esses são 3 tópicos que você tem que ter dominado, tá? Presente, passado e futuro, porque eles já nos adiantam muitas coisas das questões. Para a gente entender eles e aprender eles, a gente precisa saber certinho o que é um pronome. Então, hoje eu vou começar essa revisão com vocês, e aí na próxima aula a Proferina vai dar continuidade. E o que é um pronome, né? What's a pronoun? A pronoun is a word that takes the place of a noun. Um pronome é uma palavra que fica no lugar de um noun, de um substantivo. O que é um substantivo? Bom, a person, place or thing. É uma pessoa, um lugar ou uma coisa, né? E esse substantivo na frase é algo que a gente já sabe. Então, um pronome ele vem para a gente para ficar no lugar desse substantivo que já é conhecido por nós, para não ficar repetitivo. Então, assim, sei lá, Maria foi no banco, Maria sacou dinheiro, Maria comprou bala, sabe? Então, a gente não precisa falar Maria, 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 a gente pode só replace, né, colocar no lugar um pronome. E os pronomes, eles têm muitos tipos diferentes de uso, tá? Eu separei aqui alguns usos para vocês, porque são vários mesmo. Eu separei aqui 4, que são super comuns. Essa é uma tabela que eu fiz, e aqui tem esse how to use them, que é tipo uma colinha, assim, uma diquinha para vocês terem, para vocês estudarem mais fácil, tá? Mas aqui eu vou dar uma explicação um pouco mais completa para vocês, mas vocês podem usar essa tabelinha para vocês estudarem depois. O primeiro tipo de pronome que a gente tem, ele é o mais importante, né? Que é o subject pronoun, que é o pronome que é o sujeito. Então, ao invés de eu falar lá Maria, né? A gente vai usar o she aqui. Então, a gente tem na primeira pessoa, né? Aqui é o singular, né? Tem o I, que é eu. A segunda pessoa, a gente tem o you, que é você. E reparem que o you, ele se repete aqui embaixo, né? O you, ele é tanto a segunda pessoa do singular, quanto a segunda pessoa do plural, tá? Então, ele é tanto você como vocês.
Isso é uma coisa importante, super importante de prestar atenção no Enem, porque às vezes tem o you lá, que é vocês, e a gente pode interpretar como você, tá? Então a gente precisa, para identificar se é você ou vocês, a gente precisa identificar outras partes do texto. Normalmente, quando é vocês, a gente vai ter alguma outra palavra junto. Então, sei lá, you guys, you people, sabe? Então, uma outra palavra que vai junto e que dá esse entendimento de plural, tá? Porque tanto na segunda pessoa do singular quanto na segunda pessoa do plural, a gente vai ter os verbos todos iguais. Então, não é que nem em português, que dependendo do plural e do singular, né, vai mudar. Quando é you, o verbo é sempre igual, independente se é plural ou singular. Então, a gente precisa estar atento a outras partes da nossa frase que vão indicar se é plural ou singular. Depois a gente tem o masculino, que é he, e o feminino, que é she. Então, ele e ela. E no inglês, a gente tem um third thing, que na verdade não é uma pessoa, é uma coisa, né? Que é o it. O it a gente usa muito para animais e para objetos. Mas, quando a gente está falando sobre animal de estimação, aí a gente usa he ou she. Então, sei lá, eu tenho um gato, tá? E meu gato não deu panqueca, eu falaria he, porque ele é parte da minha família. Isso também pode ser uma coisa importante de se notar no Enem. Talvez pode ter uma questão lá em que vai ter sobre um animal, né? Mas o animal é retratado como he ou como she. Isso já pode dar uma dica aí da questão, né? Que esse animal, na verdade, é parte da família, ok? Mas o it, a gente precisa prestar atenção porque a gente não tem isso em português, né? Então a gente fala, sei lá, a caneta, né? Então é ela, mas em inglês a gente sempre vai ter esse neutro, tá? Para coisas e animais. A gente depois tem o plural, então a gente tem o we, que é nós, e o you, que eu já tinha comentado, e a gente tem a terceira pessoa, que é o they. E o they, como vocês podem ver aqui pelo nome, ele é pessoa e coisa. Como assim? O they, ele também tá nesse neutro. Porque se eu tenho lá um gato, aí é he ou it, né? Sei lá, se eu for usar o it. Mas se eu tiver 2, ou 3, ou 4, ou 5, vai ser they, não vai ser it. Então, sempre que for plural, eu não vou poder usar o it. Sei lá, eu tenho uma caneta, aí é it. Mas se eu tenho 7 canetas, é they, ok? Sempre assim. Então, esses são os sujeitos, os pronomes que vão ser usados como sujeito. E o que a gente precisa entender sobre eles? Eles sempre vão vir, depois não, antes do verbo. Então, a gente vai começar a frase com eles, tá? Então, sei lá, se eu quiser falar, né, a frase, eu amo chocolate. I love chocolate. Reparem que o I, que é o meu sujeito, né, vem antes do verbo love. Agora, qual é a diferença do sujeito para o objeto? Reparem que os objetos, né, os objetos e aqui os outros pronomes, eles são muito parecidos, gente, dá até vontade de chorar. Então, a gente tem aqui, ó, he, him, his, ou you, yours, yours, né? Qual é a diferença desse objeto para o sujeito? O objeto, ele vai vir depois do verbo. Então, reparem que a gente tem aqui, para cada sujeito, a gente vai ter um objeto diferente, né? Então, para o I vai ser o me, para o you vai ser o you, vai ser igual, para o he vai ser him, para she vai ser her, para it vai continuar sendo it, para we vira us, para you, lembra que eu falei que é igual, né? You, e para they vai ser them. Agora, o que é importante da gente lembrar, né? O objeto, ele vai vir depois do verbo. Então, se eu tenho uma frase assim, ó, eu amo ele, tá? Olha como que fica. I love him, não I love he, né? Isso é interessante porque em português fica diferente, né? Em português, se a gente fosse traduzir isso literalmente, né? A gente pensaria, bom, ele é he, então I love he, né? Mas como esse pronome ele vem depois do verbo, aí a gente precisa usar um objeto, ok? E não um sujeito. Então, I love him. Mas aí, talvez vocês pensem, teacher, mas eu falo I love you, né? E you não é sujeito? Mas olha o que acontece, o you fica igual no objeto. Por isso que eu falo I love you, né? Que fica igualzinho aqui do sujeito, porque eles são iguais, é por isso mesmo. Agora, a gente tem os possessivos. E por mais que eles sejam super parecidos, como eu mencionei para vocês, eles têm usos bem diferentes. Reparem que quando eu uso um objeto, a tradução desse objeto vai ser sempre ele, ela, né? Então, eu amo ela, eu amo ele, eu amo nós,
sei lá, né? Agora, quando eu tenho um possessivo, tanto o possessive adjective quanto o possessive pronoun, a gente vai ter essa ideia de posse. Então, que não é a mesma ideia do objeto, né? Por mais que eles sejam quase idênticos. Então, esse possessive adjective vai ser assim, meu, teu, nosso, ok? E uma coisa importante sobre o adjective é que ele vai ser sempre seguido por um substantivo. Então, eu teria que falar, sei lá, my pen, my pencil, my cell phone. Eu não poderia falar só my, entendeu? Eu preciso sempre seguir esse possessive adjective por um substantivo. Então, isso é uma coisa super importante da gente lembrar aqui. Muito bem. Então, a gente tem aqui, como vocês viram, né, para cada sujeito, a gente tem um possessive adjective. Uma coisa super importante sobre o possessive adjective, eu vejo que muitos alunos, eles usam o your, quando, na verdade, eles precisam usar o his ou o her, porque a gente traduz em português como seu, né? Então, sei lá, eu tô falando com uma amiga, e daí eu quero falar para ela assim, eu tô falando com ela sobre uma outra amiga, tá? A gente tá fofocando. Aí eu falo pra ela assim, o namorado dessa outra amiga, tipo, o namorado da... Vou dar o nome pra ficar mais claro. Então, sei lá, eu tô falando com a Maria, e aí tem a Joana, né, que é a nossa outra amiga. E aí eu falo pra Maria, o namorado da Joana, ele tá traindo ela. Só que muitas vezes eu falo assim, o namorado dela, né? Só que esse dela, muitos alunos, eles falam your em inglês. Só que quando eu falo your, eu tô falando que é o namorado da Maria, tipo, é o teu namorado, né? Isso é um erro super comum. Então, a gente precisa prestar atenção quando a gente for usar pro your, que ele sempre se refere ao you. Então, eu sugiro traduzir ele como teu, não como seu, tá? Porque o seu, a gente faz essa confusão com as terceiras pessoas. Então, sempre que eu for falar dela ou dele, né, esse seu, mas referente ao dela ou dele, é his ou her, tá? Isso é super importante. E o possessive pronoun, vocês vão perceber que na maioria deles a gente só coloca um Szinho, né, aqui no final. Muitos alunos, eles acham que esse é o plural, e esse pode ser uma pegadinha para o Enem. Então, você tem lá, sei lá, hers. É delas. É mais de uma pessoa. Não. Her é singular, tá? Se fosse delas, teria que ser their. Então, na terceira pessoa. Aqui, não importa se tivesse S, mesmo com Szinho, aqui no your também, tá? Importante. Esse yours não quer dizer que é no plural. Não necessariamente. Tanto que vocês vão ver aqui que no singular e no plural é igual, né? Mas o que é esse possessive pronoun? Na maioria das vezes, ele vai estar no final da frase, tá? E ele nunca vai ser seguido por um substantivo. Então, quando eu quero falar assim, this cell phone is mine. Esse telefone é meu. Repara que é diferente eu falar de esse é o meu telefone, né? São frases que os significados são iguais, mas a estrutura, a ordem da frase é diferente, né? Então, this is my cell phone or this cell phone is mine, ok? Então, esse possessive pronoun, ele sempre vai no final da frase. E a gente precisa lembrar para o Enem, principalmente, que esse S não é plural, ok? Isso é uma coisa que pode confundir vocês. Gente, vocês têm alguma pergunta? Ainda não. Tá de Beleza. boa, Sora. Estou interrompendo aqui o compartilhamento, porque o nosso... Um pouquinho. Ok, porque o nosso tempo acabou. E aí, foi muito rápido, né? Amei dar aula para vocês. Muito obrigada pela companhia, gente. Se vocês não tiverem nenhuma dúvida, então, a gente termina por aqui. Agradeço demais a participação de todo mundo. Deixa eu só ver aqui se alguém tinha alguma coisa no chat. Acho que não. Todo mundo preencheu a chamada? Então tá, gente. Até a próxima. Um bom final de semana para vocês e a gente se vê. O Kevin Tchau, tem alguma Sora. pergunta? Ô, Sora. Não, foi sem querer, foi sem querer. Tá. Pode Ô, falar, Sora. quem tinha me chamado? Tem que preencher a chamada a cada aula ou só uma vez? Não, só uma vez. Tá, obrigado. Só uma vez, tá? Então tá, gente. Beijo, Beijo, até a Sora. próxima. Tchau.